Novo relatório do VG, vamos dar aquela conferida, ver a situação atual do fundo, exposições, riscos, enfim, o que é que dá para esperar para os próximos meses. A gente começa aqui com 30 ativos em carteira, um total investido de 912 milhões de reais. A última distribuição foi de 11 centavos e meio e a gente vai já ver à frente as expectativas dessas próximas distribuições. Temos aqui algumas movimentações, ele adquiriu 47 milhões, quase 48 do CRA e Ilmo da Cunha, a taxa de CDI mais 4,5 e também vendeu o CRA Cotra e Soja na ordem dos 4 milhões de reais a uma taxa de média, né, de CDI mais 4. Ok? O fundo hoje tem 168.730 cotistas e ele fala da questão da recuperação do agro, né, que é um momento de recuperação em relação à safra anterior. E o foco da gestão que segue, né, buscando a diversificação do portfólio do fundo, a diversificação que ele já vem tentando buscar, pelo menos comentando nos relatórios de um bom tempo, né, mas a gente não viu o grande peso que ele tem, que é nas operações da Fiagril, né, a gente não viu tanta movimentação nessa exposição, tá? A gente vai já ver sobre isso. E a carteira segue adimplente até então. Aquele DRE a gente já vê um resultado abaixo, né, do esperado que a gente vinha acompanhando nos meses anteriores, tá? Isso aqui devido também à questão da quantidade de dias úteis, que foi pouca. A questão da adimplência segue o mesmo roteiro que tinha no relatório anterior, porém a gente tem aqui uma redução nas distribuições em relação ao mês anterior. A gente vê aqui o patamar dos 12 centavos, mas ele distribuiu 11 centavos e meio. A gente já vê que apesar da Selic ter subido, né, indo contra muitas expectativas que ele fosse aumentar o patamar de distribuição, mas ele manteve meio que dentro aí dos 11 a 12 centavos, tá? E o meio termo, esses 11,5, que foi justamente o que ele distribuiu. Então, até diante disso, né, dessa redução, claro, eu acredito que no próximo mês ele vai ter um resultado maior do que esse, mas apesar disso, eu acredito que ele vai ficar aí por volta dos 11 a 12 centavos, quem sabe nos 11,5 novamente, ok? Mas não, pelo menos pelo histórico recorrente que a gente tem e recente, não dá para esperar um aumento nas distribuições. Até pode vir a acontecer, tá? Mas tá mais para próximo ali da gente ver ele manter o patamar em 11,5 a 12 do que ele subir para 13, tá? Já vendo um pouco das expectativas futuras. Quanto à rentabilidade, a gente tem CDI mais 4,7, né? Bem alto. Claro, também tem a questão do deságio na cota, apesar do fundo ter se recuperado. Okay? Mas aqui de exposição, a gente continua com uma forte exposição na Fiagril. A gente tem 9,5 numa operação, mais 5,5 em outra operação, mais 5 em outra e mais 5 em outra, né? Se a gente juntando aqui, já dá 9, né? Arredondando tudo aqui, seria 10%, mais 15%, mais 25% aproximadamente de exposição na Fiagril, né? Então, claro, um impacto nisso aqui seria monstruoso, né? No fundo, se a Fiagril viesse a apresentar um problema, a questão de uma recuperação judicial ou inadimplência, né? Então, teria um impacto muito forte, um quarto do fundo tá tá alocado na Fiagril. Claro, essas exposições que o fundo tem hoje já foi muito maior antes, né? Deu uma melhorada, conseguiu aí, deu uma diversificada um pouco mais, mas ainda tem que melhorar bastante nesse ponto, né? Principalmente na questão da Fiagril, ok? A Languiru, a gente só marcou aqui, mas até então segue adimplente, né? Teve renegociação, questão de problema e tal, mas até então segue ok no portfólio, né? Só um ponto aí, digamos que recorrente. À frente aqui a gente tem a taxa média do fundo, CDI mais 5,1, duration de 1,6 anos. Uma taxa média bem alta, né? Taxa média bem puxada. O fundo com a taxa média high yield. Tudo está alocado em CRA, o caixa dele é praticamente nulo e tudo locado no CDI. Quanto aos segmentos, distribuidores e cooperativas, principalmente, é o foco do ativo, né? Dos ativos que ele tem em carteira. A distribuição geográfica. Tabela de sensibilidade, né? Na cota que ele está hoje por volta dos 8,60, a gente tem um CDI mais 5,72, né? Claro, devido à questão do deságio, né? E sobe um pouco esse retorno, esse yield bruto esperado do fundo. Aqui a gente tem questão de cotistas, 169, aliás, né? 169 mil cotistas. A liquidez diária de 1,3 milhões de reais, ou seja, uma liquidez boa, acima daquele 1 milhão que a gente tem como número base. Tá? Até aproveitar e deixar um convite rápido e convidar a ser membro do canal. 4,99 você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos vídeos antecipados, né? Todos os vídeos do canal são postados de forma antecipada, então quem é membro já consegue ver rapidamente. Além disso, tem planilha gratuita para quem é membro, tem um período de vídeos que é exclusivo dos membros, são vários benefícios, tá? Vai ter o link na descrição do vídeo ou o botão Seja Membro aqui embaixo da tela. Beleza? Vamos continuar aqui. Ele vai falar sobre a emissão, fundo pro na quarta emissão, né? Bem difícil um cenário de emissão nesse momento, até pela cota do mercado, a questão, a situação do fundo, ok? Aqui a gente já finaliza o relatório, né? E segue isso, né? Uma pegada high yield, né? Taxa média alta, questão de algumas operações em alerta, uma exposição bem forte, um rendimento alto, né? Tendo em vista 1,32, né? E a cota de mercado nesse valor. Claro, se você fizer esse yield aqui em relação ao valor patrimonial, não vai dar um yield tão alto, né? Vai diminuir logicamente um pouco, devido ao deságio que tá.
ok? E esses são os pontos, né? A última distribuição 11,5, acredito que ele vai manter aí próximo disso para o próximo mês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!